Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer, se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina, e na Masterclass de hoje a gente vai falar sobre como fazer ele correr atrás de você. Esse homem pelo qual você está interessada aí pode ser um flerte, um ficante, um ex-namorado. Vamos falar tudo sobre este tema aqui. Deusa maravilhosa, olha só, eu não sei se você já me conhece, mas se você me conhece, se você já assistiu alguns outros vídeos deste canal, sabe que eu não gosto muito dessa história de ficar fazendo joguinhos emocionais pra conquistar algo, pra manipular o outro. A gente não precisa disso, na verdade, tá? Os melhores relacionamentos são aqueles onde a gente pode ser a gente mesma do início ao fim. Um relacionamento que começa ou recomeça com joguinhos, com fingimento, com estratégias ali, ele vai precisar disso para ser mantido ao longo do tempo. Então, imagina você vivendo uma dinâmica de relacionamento inteiro assim, ao mesmo tempo que ele não é saudável, ele não é gostoso, ele não é aquele relacionamento leve, né? E eu não sei você, mas eu quero estar em um relacionamento que me permita ser eu mesma, que me permita ser a minha melhor versão. Quando eu tô do lado de um cara e eu sei que ele desperta o melhor de mim, que eu sou uma mulher 1000 vezes melhor ao lado dele do que quando eu estou sozinha. Já sou boa sozinha, mas com ele ali do lado dele eu sou ainda melhor. Então os joguinhos não cabem nessa história. Mas isso não significa que a gente não possa fazer nada, que a gente não deva fazer nada para trazer uma pessoa que a gente gosta para mais pertinho de nós, para influenciá-la, para envolvê-la, para seduzi-la. Eu não sei exatamente qual o motivo pelo qual você clicou neste vídeo, mas eu já consigo saber de uma coisa. E aí, não estou aqui para te julgar de jeito nenhum. Inclusive, eu criei um vídeo justamente com esse tema para trazer você aqui para mim do jeitinho que eu vou te ensinar a fazer aí com esse homem, porque eu tenho algo para te mostrar, algo que vai ser bom para você. Então, eu preciso falar de uma forma que você venha até mim, que faça você clicar nesse vídeo. Se você clicou num vídeo com o título de Como Fazer Ele Correr Atrás, eu sei que existe uma dor em você, uma ferida, uma sensação de talvez estar sendo rejeitada por um cara que você goste, ou talvez de não estar sendo valorizada por ele, onde você faz ou já fez os seus movimentos, foi legal, convidou para sair, mostrou ali o teu interesse, mostrou que você estava ali disponível de alguma forma, mas esse homem não tá te devolvendo na mesma proporção que você precisa dele nesse momento. Então, se você quer um relacionamento sério, você tem condutas ali que mostram isso, esse cara não tá vindo na mesma frequência que você, nesse mesmo equilíbrio. Ou se você quer reatar um relacionamento e você já demonstrou isso pra ele, ele também não tá vindo. Às vezes, inclusive, não é nem que esse cara demonstra que não quer, categoricamente. Às vezes ele demonstra que quer mamar o menos, não sei, né? Vai, fica naquele chove não molha, e você fala, meu Deus do céu, será que tem alguma coisa de errado comigo? Mas por que eu disse que existe uma ferida sendo cutucada em você? Porque de alguma forma você está tentando manipular a realidade ali. Eu faço uma coisa para ele fazer algo que eu quero. Ou seja, o que ele está fazendo de boa vontade não me satisfaz. Eu não aceito isso, eu não pego isso e lido com isso. Então, existe uma manipulação da realidade aqui. Mas, manipulação não necessariamente é algo ruim. Existem duas razões pelas quais a gente quer manipular a realidade ali, e uma delas é boa, tá bom? Manipulação, vamos pensar na palavra manipulação. É você formatar aquela realidade de acordo com aquilo que você acredite que seja melhor. E tá tudo bem com isso, porque a gente faz isso em várias áreas da nossa vida, em todos os momentos. Tudo que nós fazemos tem uma intenção. Se você deseja conquistar um emprego, por exemplo, você vai manipular as variáveis que estão ali no seu controle, nas suas mãos, para
chegar o mais próxima possível do seu objetivo. É claro que nada é garantido, mas aquilo que a gente pode fazer, eu vou estudar, vou me candidatar a algumas vagas, eu vou pedir indicação para alguns colegas, para alguns amigos que já estão no mercado de trabalho. Eu tô manipulando as variáveis que estão ali no meu controle de acordo com a minha intenção, que é conquistar um objetivo. Show? Então vamos olhar para essa ferida primeiro? Existem duas razões pelas quais as pessoas podem ter clicado nesse vídeo aqui. A primeira é por carência, é por desespero e por um certo ar de arrogância, muitas vezes menina mimada da nossa parte. Quando a gente não aceita a realidade como ela é, porque nós não queremos ou não conseguimos lidar com a rejeição, com o não. Eu pus na minha cabeça, eu decidi na minha cabeça que vai ser aquele cara, e aí eu não me abro para olhar toda a perspectiva daquela história que faz ele de repente não corresponder aos meus sentimentos ou às minhas investidas. Eu começo a bater o pezinho no chão, eu quero porque eu quero, e vai ser meu, e é ele, e tá decidido, e aí eu fico num processo de insistência. Eu quase que vou lá e quero fazer a força. Se eu pudesse, se existisse uma forma de forçar o cara, eu daria um jeito de forçar. Então eu insisto, eu falo várias vezes, eu fico obcecada e obsessiva. Um dos fatores que você vai perceber que separa essa primeira razão aqui da segunda é a obstinação. Quanto mais obstinada, obsessiva e obcecada por este homem você estiver, mais na carência você está. Se você é este caso aqui, esse conteúdo de hoje não é para você, porque antes de você colocar em prática o que eu vou trazer para você aqui, você precisa tratar essa carência, deusa maravilhosa, não vai adiantar nada. Primeiro, que você vai assistir aqui não vai conseguir colocar em prática. Segundo, que se você hipoteticamente conseguisse colocar em prática e ter algum resultado, você logo trataria de perder esse homem. Porque quando a gente está nessa obsessão, nessa carência, nessa necessidade de manipulação da realidade, controle total do outro, a gente não consegue dançar na fluidez que um relacionamento demanda. O relacionamento necessita disso. Então eu preciso saber conseguir suprir a minha carência antes de aplicar as coisas que eu vou trazer para você, tá bom? Eu tenho uma outra masterclass sobre carência, eu vou deixar linkada ela aqui em cima. Você vai lá, assiste, bota em prática, depois você volta para cá. Mas existe um segundo caso, que é o caso de que muitas vezes eu tenho consciência de que eu não tô agindo tão bem assim, ou de repente eu não agi bem no passado com esse homem. A forma como eu me comuniquei com ele não foi tão legal, não foi tão gostosa, eu sei disso, eu olho e falo, mas foi culpa minha, mas errei aqui. E aí, por consequência, eu imagino que seja por isso que esse homem não vem pra mim, que ele não retribui. De repente eu até mal acostumei ele demais. Eu fiz, não recebi nada e agora eu quero fazer ele correr atrás, mas num sentido de equilibrar a relação e de me valorizar. Muitas vezes eu acabei contribuindo ali de uma forma inconsciente, tentei acertar, mas errei mais do que acertei, para que esse homem não me valorizasse, não enxergasse em mim o valor que eu sei que eu tenho. Então, eu quero corrigir isso em mim. Eu quero melhorar a minha forma de agir, as minhas condutas, para que ele passe a me dar valor, para que ele passe a ver o meu valor. Percebe? Quando você tá nessa outra razão aqui, quando você tem essa consciência de que existem pontos de melhoria em você e que de repente, ajustando isso, você consegue manipular a situação de uma forma boa, de uma forma legal para trazer esse homem para pertinho, aí sim a gente pode dar continuidade aqui e você vai conseguir aplicar tudo que eu vou te passar. Então, se você tá nesse segundo caso, essa masterclass é para você. E por que eu acredito que isso é importante? Porque quando a gente fala de quase tudo na vida, né? Mas em termos de relacionamentos amorosos, muitas vezes a gente não compreende que nós também precisamos nos esforçar para o outro ver o nosso valor. A gente acha que é simplesmente ir falando e conversando e falando sobre os sentimentos ali, sem pensar um pouquinho o que está por trás daquela fala, o que eu vou gerar no outro. E aí, como eu não me esforço, ou quando eu não consigo equilibrar as minhas emoções, eu simplesmente vou lá e vomito e o outro se afasta, aí eu percebo, né? E a grande maioria de nós faz isso. A gente precisa passar por muitas vezes um desdém da outra parte, uma falta de iniciativa do cara, uma falta de vontade do cara de estar com você, de vir até você, para nós percebermos, opa, acho que o que eu tô fazendo
não é tão bacana assim. E melhorar os nossos comportamentos muda a nós mesmas. Isso que é legal do conteúdo que eu vou te trazer aqui, tá? Vão ser dicas para ajudar a fazer esse homem correr mais atrás de você? Claro que vão. Mas ao mesmo tempo, são estratégias que vão modificar a tua forma de se posicionar no mundo, a tua forma de lidar com as pessoas e as situações ao seu redor. Vai melhorar você, vai construir e desenvolver você. Então, é importante sim a gente parar para pensar como eu posso fazer para o outro me ouvir mais, como eu posso fazer para o outro vir mais atrás de mim, porque a partir disso eu me melhoro. Porque Deus, vamos ser sinceras, se você não estivesse passando por essa situação aí, você estaria vendo esse vídeo agora e aprendendo as coisas que eu vou te trazer? Não estaria agindo da mesma forma. Se esse cara, ele estivesse correspondendo às tuas expectativas e às tuas investidas, você não se preocuparia em se melhorar. É por isso que é importante essas coisas acontecerem para a gente vir cair nesses vídeos, nesses conteúdos, para a gente buscar aprender a se desenvolver. E digo mais, a gente vai falar aqui de questões relacionadas à influência. Isso aqui é importante a gente aplicar para qualquer área da nossa vida que a gente queira ser vista, que a gente queira ser ouvida, que os outros nos ouçam. Quando você quer vender uma ideia, por exemplo, você precisa usar de persuasão. Você precisa de formas para captar a atenção dessa pessoa para ela prestar atenção em você. Isso é maravilhoso, porque desse jeito você leva a sua ideia, leva a sua mensagem, leva as suas características maravilhosas para o outro e consegue impactar positivamente o outro também. Fazer o outro correr atrás de você desta forma é bom para você e é bom para ele também, olha só. Afinal de contas, quando ele percebe o teu valor, quando ele vê você agindo de forma diferente, ele dá graças a Deus, porque a partir disso tem a oportunidade de se conectar com uma mulher incrível como você. Se você não agisse dessa forma, ele teria perdido essa oportunidade, ele teria perdido você. Percebe? E quais são os sintomas, os sinais de que existe espaço para você agir na sua conduta? É claro que nem sempre vai existir espaço, mas vou ser muito sincera com você, tá? 99% das vezes sempre existe um algo a mais que a gente possa melhorar em nós. Por mais que você faça os seus processos de autoconhecimento, já se comunique muito bem, tenha feito muita coisa boa na relação ali, tenha mandado mensagens super legais, super fofas pro cara, quando você olha para aquilo com uma lupa, né, uma lente de aumento, você consegue perceber pontos de melhoria. Pô, podia melhorar um pouquinho aqui, podia fazer dessa outra forma. A gente sempre tem coisas para ajustar. E quase sempre são essas pequenas coisas que mudam completamente o resultado. Então, quais são esses sintomas? Quando você vê verdade no que ele fala ou reclama. Então, se esse cara, ele já te deu alguns indícios, né, do que ele não tá gostando. Ele, de repente, fala que você cobra demais, ou que você tá reclamando, ou que você tá exigindo, ou, sei lá, você manda uma mensagem de alguma forma e ele responde, lá vem você com tananã de novo. E na hora você fica brava, porque afinal de contas você tem razão e você talvez tenha razão nos seus motivos, tá? Só que a forma como você explanou os seus motivos não foi legal. Então depois você olha aquela conversa e fala, é verdade, né? Olha a forma como eu falei. Talvez se ele viesse falar com você do mesmo jeito que você falou com ele, você não teria gostado. Então você vê uma razão ali, você acaba dando corda, não é legal, não é bacana. Que se você se coloca como uma espectadora de fora, você acaba não gostando muito da forma como você age, da forma como você fala. Então já temos um sintoma. Qual que é o outro sintoma? Quando não só ele te fala, e às vezes ele não fala. Quando ele fala é muito bom, inclusive, né? Porque às vezes o cara simplesmente se afasta, some e não fala mais nada. Se for esse caso, é legal de repente até você perguntar, tá bom? Nossa, mas o que aconteceu? Você se afastou e tudo mais? Mesmo que o cara fale algo que você não vai gostar de ouvir, isso é bom para você saber no que você pode trabalhar. Afinal, se você não sabe no que você pode trabalhar, não dá para mudar muita coisa, né? Mas às vezes outras pessoas ao teu redor te falam também. Tua mãe
te fala, pô filha, mas você sempre faz de tal jeito, você sempre é dessa outra forma. Ou tuas amigas, você sempre é assim. Aquela mulher que tem aquele estigma, né? Que todo mundo fala, fulana tem gênio difícil, fulana é temperamental, todo mundo fala, fulana é conhecida desse jeito. E aí essa fulana se acha muito linda e maravilhosa, porque ela é assim mesmo, mas ela não vê que na verdade isso pode estar atrapalhando os relacionamentos dela. Ninguém é temperamental, ninguém tem gênio difícil. Todos nós temos dificuldades e facilidades em algumas questões da nossa vida. E são comportamentos, são moldáveis. Fulana tem pavio curto, por isso que explode fácil. Se você quiser ficar com esse estereótipo para você, com esse estigma para você, você pode. Só que nem todo mundo é obrigado a aguentar você desse jeito. Então, se você estoura com esse cara e ele não gosta, ele não vai falar, beleza, né? Ela é assim mesmo, mas vou ficar aqui, vou ficar aguentando. Às vezes, alguns pobres coitados fazem isso durante um tempo. Num relacionamento de longo prazo, a gente acaba cedendo um pouco mais. Só que, de repente, no início de relação ali, ou num relacionamento que já se quebrou, esse cara não vai aturar, então ele simplesmente vai se afastar. E aí eu te pergunto, o que vale mais pra você? O que é mais importante? Você continuar com o seu estigma ali? Eu sou assim mesmo, eu falo na lata, eu não deixo passar. Mas aí você vai afastar todas as pessoas de você. Ou de repente você pode trabalhar essas suas dificuldades. É claro que tem gente que tem o pavio mais curto, digamos assim, que tem uma tendência a explodir mais fácil. Mas é uma tendência. Você pode treinar para fazer de uma forma diferente. Você pode treinar para ser mais paciente, mais tolerante, mais amorosa. Da mesma forma como outras pessoas vão ter outras dificuldades que talvez você não tenha. Então, dá uma olhada no que as pessoas dizem de você. E aí vale tudo, tá? Chefes, colegas de trabalho, porque nós somos quem somos. E a forma como a gente lida com uma situação é a forma como a gente vai lidar em todas as áreas da nossa vida. É claro que com um pouco mais de filtro, você não vai falar com o seu chefe da mesma forma como você fala com um namorado, como você tá brava. Mas algumas tendências ali acabam às vezes aparecendo de forma mais sutil. Então, é um bom ponto para você pegar também. E aí, o terceiro ponto, esse aqui é um dos mais relevantes, presta bem atenção no que eu vou te dizer, é quando você percebe que existe um padrão de relacionamento no qual os desfechos são sempre muito parecidos na sua vida. Aconteceu a mesma coisa em outras relações. Você viu os caras esfriando e sumindo, você viu os caras terminando com você viu os caras te traindo, e aí Deus, vou fazer esse parênteses, é sempre importante, né? Eu não estou dizendo em hipótese alguma que esse cara, que é culpa sua então, né? Por isso que ele te traiu. Não, de jeito nenhum, tá bom? Num relacionamento sempre existe uma responsabilidade compartilhada, e quando a gente fala em traição, a gente tá falando de desvio de caráter ainda, não é nem o cara simplesmente se afastar porque ele não tá curtindo ficar do seu lado. Não, é uma quebra de contrato, né? É um desrespeito ao comprometimento que vocês tinham um com o outro, nada justifica. O que eu estou querendo dizer é para você olhar o padrão que se repete na sua vida, para você entender ali o que tá acontecendo, de acordo com a tua contribuição naquela parte, tá bom? Então, se você percebe que por mais pessoas que passem por você, por mais homens que passem por você, o desfecho é sempre muito parecido e você tem as mesmas condutas e reações com todos eles, existe um sinal muito forte aí de que precisa se ajustar grandes coisas na sua postura. Porque não somente isso, lembra, tem a parte do outro também, mas grande parte da responsabilidade por esses desfechos é sim da tua conduta, é tua, tá bom? Então, se você percebe esses três sinais, esses três sintomas aqui, sinal de alerta, vamos parar tudo e prestar atenção. Sabe por quê? Quando a gente tem relacionamentos com caras nada a ver, ou muitas vezes tóxicos, ou quando não estão aí pra nada, ou é só um contatinho, né? Que nem mexeu muito comigo, que é aquela coisa mais ou menos, ok, mas se eu não paro para rever a minha parte, eu corro um sério risco, que é deixar passar um cara muito legal. Um cara legal que às vezes estava disposto, que estava querendo, mas que por você ter ido tanto,
o cara ele teve que se afastar. Eu tive uma aluna que esse era o caso dela e assim no extremo, no ápice, né? Por isso que acho legal vir aqui compartilhar com você. Ela teve um relacionamento com esse cara ele tratava super bem ela, ele gostava muito dela e ela gostava muito dele também, só que teve um momento específico que ele precisou viajar. E aí ela começou a ficar obsessiva compulsiva porque ela achava que ele não mandava tantas mensagens para ela como ela gostaria. Ele viajou e aí ele postava fotos com a família dele, com as coisas que ele estava fazendo. Ele voltou para casa, na verdade, né? Que ele morava em outro país. Ia ficar um tempo por lá. Então ele saía, postava fotos com os amigos, com a família, e ela desse lado tava sozinha, né? Tava sem fazer nada, oficina vazia, casa do diabo, já deve ter ouvido falar isso. Mas fato é que ela começou a criar um monte de caraminhola e ela começava a mandar um monte de mensagem pra ele, cobrando, chata, perguntando quando é que ele ia vir ver ela de novo, que ela tava com saudade, que parecia que só ela que tava com saudade, que ele ficava saindo pra fazer um monte de coisas em vários lugares e não lembrava dela, não mandava mensagem pra ela, que ela ficava o dia inteiro esperando uma mensagem dele. E aí, no dia seguinte, quando ele não mandava mensagem, ela mandava mensagem: nossa, mas e aí, você não lembra de mim? Ela ficava fazendo um movimento e esse cara, ele gostava dela. Falava: gente, eu gosto de você, eu acho você uma mulher incrível, eu tô com você, eu não tô com outra pessoa aqui, mas eu preciso que você pare de fazer essas coisas. Eu tô perdendo admiração por você. Ele virou, inclusive, e falou uma frase pra ela que até me marcou. Ele virou pra ela, inclusive ele terminou esse relacionamento depois disso, tá? Mas ela perguntou pra ele: o que eu preciso fazer pra você voltar comigo? Ela já tava no lugar de implorar ali. E esse cara virou pra ela e falou assim: eu preciso que você volte a ser a mulher forte, sexy e independente que você era quando a gente começou a se relacionar. Eu gosto muito de você, eu amo você, mas eu não consigo manter uma relação assim. E aí, no final das contas, eles acabaram não voltando, mas o que eu quero trazer pra você aqui é que esse era um cara muito legal, que tava na dela, que com paciência, resiliência, sabendo lidar com as adversidades da distância, por exemplo, ela poderia ter conseguido manter esse vínculo, mas não, ela simplesmente foi lá e afastou o cara cada vez mais dela. Então, a gente pode estar perdendo pessoas muito legais na nossa vida. Esse foi um caso extremo, talvez você olhe e fale: não, mas eu não me identifico, eu não faço esse tipo de coisa, mas alguma outra coisa talvez esteja aí, tá? E a gente tem que ter muita clareza sobre o que nós estamos fazendo. Isso aconteceu inclusive comigo em um relacionamento. Eu tive um namorado super legal, só que eu comecei a ter uma série de condutas dentro da relação que eles simplesmente afastaram esse homem de mim. Eu era uma mulher legal também, mas a forma como eu estava agindo ali não estava boa. E ele era um cara decente. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais eu demorei tanto para superar esse término, porque eu sabia que ele era incrível. E eu tinha muito medo, inclusive, de não encontrar um cara como ele. Mas é claro que a gente precisa falar aqui que existem exceções. Existe um limite para você fazer a sua parte. O que eu acredito? E aí, se você me acompanha aqui no canal, você já deve saber disso, senão você vai saber agora. Toda a relação pode ser uma ficada, um flerte, ou de repente um namoro que se quebrou, ou um casamento que se rompeu. Eu acredito que toda relação mereça mais uma chance, mereça mais uma tentativa. Então, se você estava fazendo ali, tentando e de repente esse cara sumiu, esfriou, terminou com você, vale a pena sim tentar mais uma vez. Vale a pena sim tentar retomar essa relação. Porque você não sabia o que estava errando, agora você sabe, você vai lá e faz melhor. Isso pode virar o jogo, como eu já vi virar o jogo para várias e várias mulheres, tá bom? Agora, tentar mais uma vez, fazer mais uma vez é uma coisa. Tentar 2, 3, 4, 5, 6, 10, não dá, Deus. Aí a gente já tá indo pra insistência. Aí isso já é sinal de carência, de obsessão, de dependência, de menina mimada batendo o pé no chão, tá bom? É uma linha tênue. Por isso que eu acredito que esse número, mais uma vez, é um bom número. Vamos pra parte prática, que eu sei que você tá querendo. Deixa eu primeiro te contar
Qual que é o maior erro que eu vejo as pessoas cometendo quando elas vão tentar fazer com que o outro se reaproxime mais delas, né? Elas vão meio que tentando convencer o outro de que as coisas agora vão ser diferentes ou de que ela vale a pena. E aí a gente vai numa argumentação racional, quase como se você mandasse um texto para esse cara e tentasse ele, não, mas eu sou assim, eu sou assado. Quando a gente tá falando de um término de relacionamento, isso é mais forte do que nunca, né? Eu lembro quando eu tentei reatar com meu ex-companheiro, eu mandei um texto gigante para ele, quase que, assim, não era bullet point, mas podia ser facilmente, colocando todos os motivos pelos quais eu valia a pena e era importante a gente ficar junto. Lembrando coisas boas que a gente viveu, lembrando de sonhos. Eu tava dando razões, basicamente, para ele vir até mim. Mas não são as razões racionais que vão fazer esse homem se aproximar de você. Até são, mas não é dessa forma. Porque mais do que falar, você precisa mostrar. E a gente não mostra com palavras. Então, você ficar só na racionalidade ali não vai adiantar. Não tente convencer o outro pelo racional que você vale a pena. Apele para o emocional, o sistema límbico desse homem, as emoções. Porque as emoções depois podem se conectar com as razões e aí sim ele vai se sentir mais atraído por você. Beleza, Gabi? Então, como que eu faço isso na prática? Então, vamos lá, deusa. Eu vou te dar 7 passos para fazer esse homem correr atrás de você. Pronta para anotar tudo aí? Olha só. Primeiro passo: aceitar e respeitar a decisão dele de se afastar. Essa, né, às vezes pega no calo ali. Por isso que a gente não pode ter carência na hora de seguir os passos desse vídeo aqui, porque senão a gente nem vai conseguir fazer o que precisa ser feito, né? Você só vai conseguir fazer isso aqui que eu vou te passar se você estiver mais preocupada em melhorar as tuas condutas, se posicionar de uma forma a ser valorizada, do que necessariamente laçar o outro à força, beleza? Então, o primeiro passo é aceitar e validar a decisão dele. Por quê? Quando uma pessoa se afasta de nós ou termina um relacionamento, enfim, ela está tomando uma decisão. Essa decisão pode ser comunicada, como num término, estou terminando com você, mas ela pode ser simplesmente o cara dar uma sumida, o cara se afastar. E quando o homem toma esse tipo de decisão, ele precisa ser respeitado nessa decisão. O que acontece é que, por mais que você não goste, por mais que você queira reatar com ele, queira ficar com ele, queira encontrar com ele amanhã, você precisa respeitar o espaço desse homem. Ele está criando um espaço entre vocês. Então, se ele cria esse espaço com palavras e com atitudes, a primeira coisa que a gente vai fazer é: uau, entendi, você está criando um espaço aqui, ok, respeito, aceito, talvez eu não concorde, mas eu aceito. Isso é muito importante para ele se sentir respeitado, né? Você vai respeitar e ele vai se sentir respeitado. Mas para que os outros passos façam sentido e tenham valor, ele precisa se sentir respeitado. De nada vai adiantar você fazer os outros passos se ele não sentir que você é uma mulher que o respeita, que não tenta invadi-lo, que não tenta forçar uma barra. Essa questão do respeito vai muito nesse sentido. Ele precisa sentir que você não fica forçando a barra com ele, beleza? Esse é o primeiro passo. Na prática, é você não ir atrás dele, tá bom? Não ficar mandando mensagenzinha: oi, e aí, como você tá? Não falou mais comigo? Nossa, sumiu, nem pra dar um oi. Gente, quando esse tom de conversa já mostra o quanto você não gostou que ele tenha se afastado. Inclusive, toma cuidado com isso, tá bom? Você demonstrar que você não gostou de ele ter se afastado mostra que você não respeita o espaço que ele criou. Não tô dizendo que esse cara vai sumir por 50 anos, que ele vai sumir por uns meses aí. E se ele voltar, você vai falar com ele como se nada tivesse acontecido e aceitar outras questões depois. Não é isso. Mas o que eu vou te mostrar aqui é você se posicionar com atitudes e não com palavras. Palavras não vão ajudar. Palavras ativam somente o cérebro racional dele. A gente precisa mexer com as emoções desse homem. E a gente vai fazer isso com atitudes, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, validar. Sentir empatia, se colocar na pele do outro. Quando a gente está falando de um término de relacionamento, é importante que você demonstre que compreende o lado dele. Ele decidiu terminar com você, ou ele decidiu parar de falar com você depois do término.
Você vai sair um pouquinho do seu lugar. Isso aqui é muito maduro, tá bom? E a gente precisa desenvolver essa maturidade na vida. Você vai sair um pouco da sua pele, se colocar na pele dele e compreender as razões pelas quais ele tá tomando aquilo. Olha só como a gente deixa o nosso ego de lado nesse momento. E aí você vai sentir e vai poder corresponder, vai poder responder ali pra ele. Pô, verdade. Eu entendo. Nossa, eu sei, eu compreendo o que você tá sentindo. Eu no seu lugar talvez agiria da mesma forma. Percebe? Isso já mostra pro outro, já valida as emoções do outro, já valida a decisão dele. Fala, caramba, ela compreende o que eu sinto, ela não tá simplesmente me julgando ou colocando as necessidades dela acima do que eu sinto. Porque afinal de contas, se ele terminou com você, ele sentiu essa necessidade por conta das emoções dele, por conta dos sentimentos dele, de feridas que de repente estavam acontecendo ali. E quando ele percebe que você se coloca na pele dele, naturalmente ele se identifica mais, ele se sente mais atraído por você. Você tá vendo? Como você atrai sem precisar forçar uma barra? Ou quando o cara some, por exemplo, e depois vem atrás com aquele papinho de ai, tô muito corrido, ai, aconteceu tal coisa. Você pode até achar que assim, na verdade, ele podia ter mandado uma mensagem sim, né? Mas lembra que se ele não mandou mensagem é porque ele não sentiu vontade. Então como que eu faço pra deixar ele mais atraído? Eu mostro a empatia. Pô, verdade, você tá corrido mesmo, né? Você trabalha o dia inteiro, depois de final de semana, caramba, eu no seu lugar também estaria assim. Dessa forma, ele já, opa, peraí, então ela não vai ficar aqui me alfinetando ou exigindo a minha presença. Então vamos pro terceiro passo, que é justamente o desapego. É aqui que a gente vai mostrar que por mais que a gente aceite, por mais que a gente valide, aqui não é casa da mãe Joana. O cara não vai vir sambar na nossa cabeça, fazer o que ele quiser aqui e a gente vai ficar aqui recebendo linda. Não. Aqui que o negócio começa a virar um pouquinho. Então você vai demonstrar ali que, na verdade, quem está perdendo é ele. Como você faz isso na prática? Depois dessa aceitação, dessa validação, você simplesmente não vai falar mais nada. Você não vai mais atrás dele. Você vai viver sua vida. Não vai mais mandar mensagem por um tempinho. Por quê? Qual que é o nó que você vai dar na cabeça desse homem? Ele vai lá e fala, pô, ela aceitou, ela validou, ela respondeu e ela não falou mais nada, tá indo viver a vida dela, não tá vindo atrás de mim, não tá me convidando pra sair. Mas ela não vai tentar me convencer de que eu deveria convidá-la para sair, ela não vai tentar me convencer de nada. Existe um lado da cabeça dele que espera que você faça isso, porque é assim como todas as pessoas agem. Como todas as outras mulheres que ele já assumiu, né, que ele terminou aí, agem. E existe um lado do ego que gosta de ser massageado. Quem não quer aquela pessoa babando nosso ovo ali, né? Ou atrás da gente. A gente adora isso, a gente adora isso. Então ele quer. Mas quando ele percebe que ele não tem, ele vai, opa, pera lá. Existe um risco aqui. Essa mulher não tá na minha, como talvez eu achei que ela tivesse. Aí a gente vai pro quarto passo, que é aparentar ser um objeto de desejo. Deusa, a gente não precisa ir pra joguinhos aqui, tá bom? Você não vai falar pra ele que você tá ficando com K. Não! Lembra que eu falei do desapego? No desapego você vai curtir e viver sua vida, certo? Certo. Enquanto você estiver curtindo e vivendo a sua vida, você vai estar saindo, você vai estar eventualmente conhecendo outras pessoas, e aí você pode tirar algumas fotos e postar nas suas redes sociais com um tom de mistério, né? Você vai lá sair com uma outra pessoa, sair com um cara, ou sair com uma amiga, ou sair com quem você quiser, e aí vocês vão num restaurante ou num bar, e aí tem 2 taças, 2 drinks, você posta a foto ali das taças, dos drinks. Você está vivendo e se fazendo ser vista. Quando esse cara for no nas suas redes sociais e ver ali, ele vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Ué, mas será que ela tá conhecendo outra pessoa? Será que tem outro cara envolvido? Ixi, será que eu comi bola? Ai, meu Deus, deixa o tempo passar demais. É isso que a gente quer criar, né? Porque atitudes, vou sempre trazer esse gancho pra você, que você tá mostrando pra ele como as coisas estão se desenrolando, tá? Depois a gente vai pro 5º passo, que é quando esse homem te mandar uma mensagem, né, for conversar com você ali
no WhatsApp. Nesse momento, ele já vai vir até você, ele vai mandar mensagem, já vai querer conversar. E ali, você vai utilizar aquela conversa ali, aquela interação para preencher o vazio dele. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos um certo vazio, um certo tédio muitas vezes, né? Uma certa monotonia da vida. E existe uma parte do nosso inconsciente que quer quebrar isso, que quer viver aventura, que quer viver coisas gostosas e se apaixonar e viver experiências, certo? Então, por exemplo, de repente esse cara ele tá preso na rotina do trabalho. Lembra? Ele se afastou de você, tô correndo demais, trabalhando demais. Então, nesse momento, nessa conversa, você pode relembrar ele. Nossa, mas você tava tão corrido no trabalho, né? Caramba, você não tinha tempo pra nada. E seu chefe tava pegando no seu pé. Nossa, você relembra ele desse momento que ele estava passando ali, que inclusive por isso que ele deixou de falar com você. Coloca um pouquinho mais de intensidade nisso para ele, né, lembrar com força ali. E aí depois você se apresenta como a solução que vai ajudar ele a quebrar essa rotina. Como por exemplo, foi por isso que eu resolvi passar por aqui, para colocar um sorriso no seu rosto e te contar que nesse final de semana eu vou fazer uma viagem para aquele lugar que você super me recomendou aquele dia. Nossa, obrigada pela recomendação, já tô fazendo um planejamento aqui muito legal. Até compartilho com você se você tiver mais alguma sugestão aí de coisas que eu possa fazer. O que você tá fazendo aqui, Deusa? Você está lembrando para ele de uma coisa que não tá bacana na vida dele, e aí você logo mostra que você é a solução para isso. E de uma forma completamente desapegada, porque você não tá convidando ele para sair com você. Você tá mostrando que você tá ali para colocar um sorriso no rosto dele, para conversar com ele, para fazer o dia dele mais divertido, que você quer compartilhar um pouco da viagem que você vai fazer com base nas orientações, nas dicas que ele te deu. Você não está convidando ele. Então esse homem, ele olha e fala, caramba, ela quebrou esse tédio do meu dia, mas ao mesmo tempo eu não posso estar com ela vivendo essa experiência legal que ela vai viver. Isso vai fazer ele começar a mudar a percepção das coisas. E aí a gente vai para o 6º passo então, que é provar as suas palavras com ações. Aqui eu vou falar especificamente de coisas que você fez que não foram legais. Então, por exemplo, você surtou com ele. Você sempre reclamava que ele não vinha atrás de você, por exemplo, igual essa minha aluna. Ao invés de simplesmente falar, não, isso não vai mais acontecer, eu mudei ou eu vou mudar, você simplesmente não vai mais reclamar. Ponto. Não importa o que aconteça, não importa o que esse homem faça, você não vai mais reclamar. Você não vai mais reclamar dele, você não vai mais reclamar das atitudes dele. Ai, mas Gabi, e se ele sumir de novo? Mas Gabi, e se ele não me mandar mais mensagens? Aí você vai para o 7º passo, que é não ser gentil demais. O que eu quero dizer com isso? Você vai alternar aqui momentos onde você está mais receptiva, mais doce, né? Conversando, se divertindo ali, e momentos de indiferença. Justamente porque aqui você vai começar a colocar as consequências. Perceba, Deusa, isso aqui não é joguinho, isso aqui é consequências. Eu tô mostrando para o outro ali o meu melhor. Eu tô colocando condutas, eu não tô reclamando mais, eu não tô agindo como eu agia antes. E mesmo assim esse cara ele não me dá o valor que eu mereço, que eu tenho, então ele vai ter uma consequência. Qual que é a consequência disso? A minha indiferença, o meu afastamento. Não é tratar mal, mas é se afastar, é não dar mais tanta atenção, é não dar mais tanta bola, é não ficar dando trela ali para as conversas intermináveis que muitas vezes ele vem ter com você depois de 1, 2, 3 meses sumido, por exemplo, ou depois de ter terminado com você. Não! Se você terminou comigo, e mesmo depois de eu colocando tudo isso aqui, você não se aproxima mais, você vai ter uma consequência. Perder a minha atenção. Se você sumiu e eu fiz tudo isso, né? A gente reconfigurou uma dinâmica legal aí, mas depois mesmo assim você sumiu de novo. Cara, você vai perder a minha atenção, ponto. E aí, enquanto ele não te compensar, você não volta a doar a sua atenção para ele. É aqui onde você vai separar o que você pode fazer da insistência. Você fez o que podia fazer, ponto. Agora, acabou. Agora chega.
E posso te dizer uma coisa? Muitas vezes o cara precisa chegar nesse 7º passo para dar valor mesmo, tá? E sabe por que isso acontece? A gente costuma achar que sofre mais quem é terminado, né? Que se o cara terminou com você, ou se o cara sumiu e você que ficou aqui rejeitado, né? O rejeitado, a gente acredita que o rejeitado sofre mais. Isso dói no nosso ego. O ego dói muito, tá? Só que a outra parte tem que lidar com uma dor que a gente não lida, que é a dor da escolha. Quando você é rejeitado, você foi rejeitado e ponto. Ou o cara simplesmente sumiu. Vou usar a palavra rejeitado aqui para caber em ambas as situações. Mas você não tem o que fazer. Você pode melhorar a sua parte, mas não foi você que tomou a decisão. Você não pode se arrepender. O outro lado pode. E não tem nada que doa mais para o ser humano do que sentir que fez uma escolha errada. Então ele vai ter que lidar com a possibilidade de ter tomado uma decisão errada. E que por conta dessa decisão errada ele te perdeu ou pode te perder. Por isso que eu falei que às vezes tem que chegar no 7º passo para o cara ele acordar. Porque às vezes ele tomou uma decisão, mas uma decisão meio que ele sabia que ele podia ter você ainda. Então ele tomou uma decisão, ou não tomou, no caso de sumir, mas ele não simplesmente se afastou de fato, né? Ou comunicou para você ali. Ele tá, mas que chove não molha. Na hora que você, coloca o 7º passo, aí ele vai ter que lidar. E às vezes ele não quer correr o risco de tomar uma decisão errada e perder você. E se você aplicou os outros passos, né, do 1 ao 6, aí ele vai ficar muito mais suscetível a estar com você, a correr atrás de você de fato. Porque você o atraiu com atitudes de uma mulher adulta e feminina, e não de uma mulher que fica fazendo joguinhos ou que fica convencendo, implorando, né, pro cara ficar com ela, pelo amor de Deus. Deusa, me conta se esse conteúdo fez sentido pra você. Deixa um comentário aqui embaixo, é muito importante a tua opinião a respeito pra mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.